começando mais um Ciência de Bolso. Eu me chamo Letiane. Boa tarde, eu me chamo Bruna. O Ciência de Bolso é um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Esse semestre nós estamos fazendo uma série especial sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e falando um pouco sobre a ajuda humanitária dos discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. E nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre luto e vigilância em saúde em tempos de crise socioambiental. E para isso, nós convidamos a doutoranda do PPGPS, a Carolina Asman, e para falar também sobre as atividades que ela desempenhou nesse período. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda, Carol. Também está aqui conosco, né, a mestranda do PPGPS Biomédica, Eduardo Gassimboeira. Seja bem-vinda, Eduarda. Obrigada pelo convite, gurias. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. A gente vai começar, então, com as apresentações de vocês para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Carol, vou pedir para te começar. Tu pode te apresentar para nós? Claro. Sou doutoranda, né, em promoção da saúde aqui na Unisc, colega de vocês do PPG. A minha formação em graduação é em História, licenciatura aqui pela Unisc também, e meu mestrado foi em Educação, também aqui pela Unisc. Então, aproveitando aqui a fala da Carolina e da apresentação dela, agora eu gostaria que, Eduarda, tu se apresentasse aqui para nós, então. Então, como a Leti disse, eu sou biomédica, sou pós-graduada em Epidemiologia e Vigilância em Saúde e faço parte do PPG desde o início do ano. Trabalho em uma área hoje voltada para a tuberculose dentro das prisões e é isso. Legal. Então, vou começar assim pela Carolina. Tu comentou, né, com a gente trouxe as gurias que fizeram ajuda humanitária em diferentes municípios aqui da região, e tu comentou com a gente que tu fez o teu trabalho lá em Lajeado, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi, mas pra isso, pra gente contextualizar, eu pedi pra Bruna, a gente conversou, sobre a gente trazer alguns dados sobre Lajeado, né, Bruna? Sim, isso então. E aí, então, no começo dessa semana, a gente coletou alguns dados do mapa único do Plano do Rio Grande. Ele está disponível no site do estado. E para quem não conhece, esse mapa, ele apresenta dados sobre as áreas e as cidades que foram atingidas, então, pelas enchentes, agora em abril e maio. E aí, então, quanto à cidade de Lajeado, a gente vai destacar aqui 3 informações principais, que é que a cidade ela teve 22,5% do território atingido pela enchente. E aí, então, de 7.614 endereços foram atingidos, e destes, 6.283 eram de domicílios particulares. Então, Lajeado, que tem uma população ali que é estimada em 93 mil pessoas, ela viu mais de 12 mil residentes serem afetados pela chuva. E dessas pessoas, mais de 1.326 precisaram sair de suas casas e irem para abrigos. E aí, com isso, eu queria, Carolina, que tu nos contasse um pouco mais sobre a tua atuação durante as enchentes. Perfeito. Lajeado tem esse problema histórico, né, das cheias, né? Só que as proporções que tomaram em 2024 foram as maiores possíveis, né? Ninguém estava prevendo que fosse tamanha a cota a ponto de atingir lugares inimagináveis. Eu atuei junto ao apoio psicossocial, junto à rede de apoio psicossocial RAP, né, num dos maiores abrigos que teve em Lajeado, né, para os flagelados, que foi no Alto do Parque. E, bom, lá a circulação de pessoas era intensa, dos resgatados, né, e era um dos maiores abrigos, e o que a gente tentava auxiliar naquele sentido dentro da rede de apoio psicossocial era muito em cima das questões de articulação, mas das urgências necessárias. Priorizar como é que você está, você já tem um alojamento, você já se alimentou hoje, você tem acesso à água, você tem acesso à roupa. Né, Carol? Exato. Mas principalmente também a questão de saúde mental. Essas pessoas, elas saíram de suas casas, elas estavam desesperadas, elas estavam consternadas. E não apenas os desabrigados, mas também muitos voluntários, né, que vinham de várias cidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, auxiliar. E nesse sentido era importante fazer essa articulação, essa gestão, para que o trabalho fosse possível, né, da forma mais organizada no momento. E dentro dessas ações, a gente seguiu eu atuei praticamente todo mês de maio lá, né? Na época eu estava cursando psicologia, eu estava no 10º semestre já em estágios, então também por isso que eu me candidatei à parte do apoio psicossocial. Mas as urgências, elas eram
também voltadas a outros aspectos, né? Auxiliei também na limpeza dos estabelecimentos em Lajeado públicos atingidos, auxiliei também no canil, que foi montado dentro do próprio abrigo para auxiliar animais, né, das pessoas que estavam desabrigadas e também para outros animais que estavam sendo resgatados. Então, nesse sentido, o apoio era geral. Né? Não era apenas... Todas as frentes. Todas as frentes possíveis. E por que também que eu estou trazendo essa temática do luto, né? Acho que é legal contextualizar. A minha pesquisa, ela não é direcionada apenas à população que foi atingida pelas cheias. Né? Eu trabalho com a história de luto... Eu trabalho com luto, né, em histórias de vida de pessoas refugiadas, né, que estão residindo atualmente em Lajeado, que são pessoas que foram deslocadas à força de seu país de origem, né? Mas o foco bastante importante nesse sentido é que essas pessoas que são refugiados, foram deslocadas do seu país de origem, estão residindo em Lajeado, a maioria delas morava em regiões que foram atingidas pelas cheias. Então, nesses abrigos, a gente tinha populações de várias etnias, várias culturas, várias nacionalidades, falando vários idiomas diferentes e com necessidades específicas diferentes que também precisavam ser atendidas. Então, nesse sentido, pensar esse trabalho de saúde mental, pensar esse trabalho de elaboração de luto, né, lutos que a gente fala aqui de várias perdas, mas não apenas por morte, mas sim de lutos por perdas culturais, por perdas, né, simbólicas, por perdas materiais, sim, porque eles perderam sua residência, seus lares, suas casas, suas famílias, seus animais de estimação. Isso são coisas que identificam o sujeito, que o situam, né, interferem no processo de subjetivação dessas pessoas. Então, são várias perdas simbólicas e materiais que eles passaram e havia essa necessidade também de uma atenção. Sim. A gente ia falar sobre luto daqui a pouquinho, um pouco mais, né, sobre o trabalho da Carol. Mas pra gente entender, assim, Lajeado a água entrou no meio da cidade, né, bem no centro ali, onde passavam as rodovias, né. E por outro lado, a gente tem a Eduarda, que ela atuou em Veracruz, né, que é um município muito, muito, muito menor do que Lajeado. Eu imagino que seja muito diferente a realidade, né. A Bru também trouxe alguns dados sobre Veracruz, né, Bruna, pra gente fazer essa diferença. Aí, contextualizando ali no Lajeado, né, a gente tem que Lajeado é uma das 10 cidades com maior densidade populacional. E ela tem um território ali de 91 quilômetros quadrados. E já Veracruz, ela tem 310 quilômetros quadrados, mas a maior parte dela é de uma extensão rural. Então, a gente viu que Veracruz, ela teve 22,3% do seu território atingido pela enchente. Só que, realmente, então, os maiores impactos, eles foram na área rural. Um pouco diferente ali de Lajeado, que a gente viu a água entrando na cidade. Os grandes estabelecimentos, né? Chegando até o hospital. E aí, agora, voltando aqui para Veracruz, a gente vai ver que na cidade teve 469 endereços atingidos. E desses, 445 eram residências particulares. E a cidade, então, que tem uma população ali estimada em 26 mil pessoas, teve 845 atingidas. E aí, dessas pessoas, 100 precisaram sair de suas casas e serem levadas para abrigos que foram disponibilizados ali pelo município. Então, diante disso, eu queria ver, Duda, se tu poderia nos contar um pouco mais sobre a tua atuação nas enchentes nesse período. Claro, gurias. Quando a gente compara com Lajeado, a gente tem uma realidade completamente diferente, né? E tu olha para esses dados brutos e tu pensa assim, nossa, foi quase nada da cidade atingido, né? Um número muito pequeno. Mas Veracruz hoje é uma cidade que vive em movimento de pêndulo com Santa Cruz. Então, muitos profissionais de Veracruz moram na cidade e trabalham em Santa Cruz, ou vice-versa. É uns 15 minutinhos de Santa Cruz, né? É super próximo. Então, para nós, isso é muito comum. Então, muitas pessoas não foram atingidas diretamente. Mas como a gente ficou ilhados ali num período de 2 dias, isso acabou afetando muito os serviços dentro do município. Porque os profissionais, eles não conseguiam chegar. Então, as pessoas, a gente precisou se organizar enquanto população para conseguir fazer o atendimento dessa população. Porque além de atender as pessoas
que estavam ainda dentro do nosso município sendo atingidas pelas chuvas. Diretamente atingidas. Diretamente. Nós recebemos pessoas de fora do município que também foram atingidas. Então, por exemplo, nós recebemos pacientes de outros municípios aqui próximos que foram completamente devastados. Então, como tu vai organizar os profissionais dentro do teu município, focando, claro, na área da saúde, como tu vai organizar os profissionais do teu município se tu já tem um déficit ali? E tu vai receber um número maior ainda de pacientes. Então, nesse primeiro momento, a grande dificuldade era fazer essa organização dos profissionais. Porque a gente não tinha profissional para atender todo mundo e tinha uma demanda muito grande. E, além disso, onde tu vai colocar todas essas pessoas? Então, essa foi uma dificuldade para todos os municípios, é claro, né? Então, realocar as pessoas, os abrigos, como fazer essa organização, porque as coisas aconteciam muito rápido. Então, muitas vezes, tu tinha uma necessidade imediata e quando ela chegava numa pessoa para resolver, ela já tinha sido sanada. Então, aquela não era mais a dificuldade, a gente já tinha uma nova dificuldade. Então, o meu papel dentro, né, do auxílio, diferente da Carol, não foi diretamente dentro dos centros de ajuda humanitária. Ele foi muito mais o contato com as pessoas para fazer essa articulação entre as necessidades e os serviços. Então, como nós vamos organizar da melhor forma possível, fazer esse contato do serviço de saúde com a população que está precisando, ou da pessoa que quer fazer uma doação, como que ela pode ajudar, ou eu sou profissional de saúde, onde eu vou ajudar, qual é a maior necessidade nesse momento. Então, essa foi a minha maior atuação, assim, um pouco diferente do que a Carol fez, mas foi essencial, assim, porque nós passamos ilhados, realmente. Então, as 3 vias que dão acesso ao município, 2 delas estavam completamente bloqueadas e uma delas estava parcialmente bloqueada. Então, a gente recebia somente o essencial. E a gente viu ali um momento, assim, desesperador, tanto para quem estava sendo diretamente afetado pelas cheias, quanto para o restante da população, porque profissionais não chegavam, medicamentos não chegavam, alimentos não chegavam. Então, foi um momento muito complexo, assim, para o município de conseguir se organizar, porque foi um desespero, assim, da população também. Então, para a gente conseguir se organizar dentro do município, essa articulação, assim, com os serviços foi bem importante. Sim. Tu estava falando sobre ser atingido direta e indiretamente, né? Eu acho que, para quem não vive no Rio Grande do Sul, não estava aqui naquela época, não tem a dimensão que todos nós fomos atingidos de alguma forma pelas enchentes, né? Sendo por falta de recursos básicos, sendo pela internet que não tinha, comunicação com familiares que não moravam, né, perto, né? Sem os itens básicos, às vezes, né? De comunicação, de alimentação, né? E aí eu tava pensando, enquanto tava falando, né, sobre essa logística toda e como as perdas, como a Carol falou, são simbólicas, às vezes tem perdas de referencial dentro da sua própria cidade, né? Aqueles lugares que existiam e não existem mais, ou aquelas pessoas que moravam ali não moram mais. E aí a pergunta vai para Carol, assim, qual o trabalho que vocês desempenhavam lá para trabalhar o luto, né? O luto, como a Carol falou, que não é diretamente ligado à morte, né, de uma pessoa, mas, assim, a perda do referencial que a pessoa tinha como vida, como cultura, né? E também frente à instabilidade e à incerteza de saber qual é o futuro, né, Carol? Como é que vocês trabalhavam isso? É muito em cima de uma escuta atenta, não é? Escutar as necessidades, entender o que eles estavam nos trazendo, o que os sujeitos estavam nos narrando, escutar as suas histórias, porque cada um estava sofrendo e estava percebendo de uma forma. Não tem uma receita de bolo, né? Às vezes fala-se em 5 fases do luto, já é uma ideia bastante ultrapassada, né? Já é um monomito. A gente pensa o luto como algo mais complexo, como algo que afeta de forma variável, assim, a vida do sujeito. Então, isso vai influenciar, inclusive, a forma como ele vai se organizar. Então, tentar entender como é que ele está trazendo, como é que ele está vivenciando, as crianças, principalmente, né, que elas vão demonstrar isso de outros modos, muitas vezes através dos desenhos, através da escola que tinha e não existe mais. E lembrando que as crianças passaram recentemente também pela pandemia, né? 2 anos de pandemia, e aí, novamente, as tragédias, né? Então, um olhar especial para isso também, né, Carol? Sim, sempre pensando essa questão, né, de que não vai apenas influenciar em um aspecto da vida do sujeito, mas é todo um aspecto, né, de uma trajetória. A gente teve vivências, né, de crianças que nasceram
As mães estavam grávidas, foram para o abrigo, quando retornaram, não voltaram para suas casas, mas retornaram para o abrigo, né, dentro de um abrigo temporário. Então, a gente observou crianças darem seus primeiros passos dentro desses abrigos. Sim, então, isso são questões que vão atravessar a trajetória dessas crianças, atravessaram a história dessas famílias. Isso a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. E de forma interdisciplinar, isso não é apenas um trabalho da psicologia, não é apenas um trabalho da medicina, não é apenas um trabalho da saúde. É um trabalho da educação, é um trabalho de planejamento urbano, principalmente, porque a gente vai ter que olhar para isso, para essas pessoas, para a forma como elas vão conseguir sobreviver e se reorganizar. Migrações forçadas. Essas migrações forçadas também são forçadas, né? Fala muito com a saúde única, né, Bruna? Sobre o ambiente, sobre as estruturas, né? O próprio sistema de saúde que a Duda trouxe. E sobre essa necessidade que a gente tem agora de estar compreendendo as coisas por um viés, compreendendo a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Porque a gente fala também das migrações e aqui a gente está dando um viés mais para a saúde. Mas se a gente parar para pensar na questão, na saúde dos animais, do meio ambiente, eles também estão enfrentando processos migratórios forçados. Porque eles também, por causa da chuva, pela destruição, também precisam sair do seu habitat e tá entrando, por exemplo, em outros ambientes que não são deles, inclusive invadindo as cidades. E aí, se a Bruna me permite, eu vou perguntar para a Eduarda, né, sobre, então, pensando em tudo que aconteceu, né, sobre a questão da vigilância e da organização desses sistemas de saúde, assim, né, qual foi as maiores dificuldades que vocês enfrentaram na organização desses sistemas que estavam recebendo essas pessoas que vêm desestruturadas, que vêm, né, com muitas incertezas, e a importância dessas ações de vigilância nesses tempos de crise, né? Eu acho que eu acabei falando um pouco já dessa resposta ali na primeira das perguntas, mas eu acho que a principal dificuldade era essa que tu comentou, Leite, assim, todos nós fomos afetados. Então, ao mesmo tempo que eu precisava estar ali atendendo, todos nós tínhamos um familiar, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, um conhecido que tinha sido afetado diretamente pelas cheias. Então, tu estava auxiliando ali nos centros humanitários ou nas articulações, mas com teu coração apertado também, pensando, poxa, eu queria estar com a minha família, auxiliando a minha família, os meus amigos. Então, foi um momento, assim, muito complexo, assim, para a gente conseguir se organizar. E como eu disse antes, assim, a principal dificuldade foi realmente conseguir organizar os profissionais, porque apesar de, naquele momento, ter uma via liberada, poxa, como tu vai trazer todos os profissionais ou mandar os profissionais para o outro município para auxiliar, sem saber se eles vão conseguir retornar para casa à noite, porque até à noite aquela rodovia pode estar bloqueada. Então, onde essas pessoas vão ficar durante a noite? Como elas vão se abrigar? E como vão ficar as famílias dessas pessoas? Então, a gente tinha essa preocupação, assim, de como conseguir organizar todo mundo de uma maneira que não destabilizasse um dos lados. Porque era um momento muito complexo, todos nós estávamos abalados, afetados, e quando até os gestores tiveram suas residências afetadas. Então, como tu vai cobrar uma atitude imediata daquela pessoa se ela também está vivendo aquilo diretamente dentro da residência dela? Então, era um momento muito complexo para a gente conseguir organizar. E a gente viveu ilhados. Então, assim, como trazer medicação? A gente está trazendo mais pacientes, a gente tinha transporte aéreo. E como tu vai trazer mais medicação, mais suprimentos para todas essas pessoas que estão chegando, assim? Então, pensar nessa logística, a gente teve toda a logística da rodovia ali para só passar serviços essenciais, porque aquela rodovia estava para ser fechada. Então, foi um momento de apreensão, assim, para todos nós, tanto que a gestão pública tomou uma ação imediata para recuperar pelo menos uma das vias, porque para nós era o essencial, conseguir trazer os profissionais e conseguir trazer esses suprimentos. Então, foi um momento de muita apreensão, assim, não ter contato com os outros municípios, porque é o principal para nós, né? Sim. Eu ia te perguntar que na Unisc tinha um centro de distribuição, né? Eles eram referência para vocês lá? Eles mandavam... Sim, aqui o centro da Unisc foi referência para todos os municípios aqui próximos da região. E a Unisc foi essencial, né, para o município de Vera Cruz também. A gente teve grupo do PPG que foi a Vera Cruz para entender a situação, para auxiliar na questão da organização dos medicamentos dentro dos abrigos. Então, foi uma organização essencial, assim, à universidade, mas também esse apoio da Defesa Civil, extremamente próximo, né? Como a gente disse no começo, Vera Cruz está a 10, 15 minutos
de Santa Cruz. Então, ter essa referência próximo do município para nós foi essencial. Que não é o que acontece, claro que são, por exemplo, Sinimbu, são 30 minutos, claro que não é um tempo absurdo, mas é uma diferença que naquele momento fazia muita diferença. Então, era essencial para nós, assim, ter a universidade tão inserida dentro do nosso município de uma maneira tão próxima. E, Carol, a Unisc chegou lá em Lajeado, como é que tá as pessoas que moram lá? Tu mora lá, né? Sim. Tu conseguiu atuar através porque tu mora lá, isso? Sim, eu estudo aqui na Unisc, mas eu moro lá, resido lá. Nós estávamos ilhados também, né? Nós não conseguíamos nos deslocar. Eu acredito que nesse sentido, como a Eduarda falou, é muito importante a gente ter o apoio da comunidade, das universidades comunitárias, nesse sentido é muito importante. Eu tive apoio da Unisc de forma indireta, né? Eu tive suporte aqui, eu tive suporte do PPGPS, então isso foi muito importante, porque isso reforça o vínculo das comunidades. E quando a gente fala desses processos, né, de gestão ali, dessa necessidade dessa união da comunidade para conseguir sanar também essas urgências, a gente também está falando de vínculos. Né? E quando tu me pergunta o que é possível fazer dentro de uma situação dessas, com essa população que literalmente perdeu os seus vínculos, né? Quando a gente pensa em processos de luta, a gente pensa que existia um vínculo que foi rompido. Bom, é reforçar esses vínculos. Né? Vínculos com a comunidade, vínculos com a sociedade, vínculos com a universidade, vínculos entre nós. Porque é esse senso de cooperação que vai conseguir auxiliar. E, Carol, seguindo essa temática, essa linha, quantas perspectivas de pesquisa para esse tema? Eu ia te perguntar se mudou muito, assim, o que tu estava pesquisando, porque eu imagino que tu estava pesquisando já no território, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. O que isso impactou, assim, no teu... Trabalhando com processos de luto, né, no caso de refugiados, de imigrantes refugiados que tiveram seu deslocamento forçado do seu país de origem, eu trabalho com lutos não reconhecidos, né? E que são lutos que eles não são validados socialmente. Se não são validados socialmente, esse sofrimento desse sujeito também não é validado, não é visto, não é percebido. Então, é nesse sentido que eu vou trabalhar com os lutos. Mas, sim, certamente que impactou, né? Eu acho que impactou todas as nossas pesquisas. E é fundamental que a gente olhe para isso também com impacto e que volte para sua pesquisa e repense. Né? Porque pesquisar é isso. O pesquisador tem que estar atento às demandas contemporâneas. Se isso não influenciar a sua pesquisa, bom, talvez não esteja... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito problemática aí. E é o que a gente aprende dentro do PPGPS, né? Que a gente olhe para a comunidade, a gente consiga perceber as demandas emergentes e consiga repensar isso aí a ponto de dar um retorno. Então, sim, a minha população foi praticamente toda impactada. O meu lugar de pesquisa, que é dentro de um CRAS, foi atingido pelas cheias. Então, certamente que isso vai impactar. E o processo vai impactar a trajetória deles, o processo de luto, que é um outro, que é específico, né, de cada um, mas diz também desse não reconhecimento. Então, é essa questão de talvez trabalhar muito mais para dar essa visibilidade, dessa necessidade de uma atenção psicossocial, desse trabalho de luto, e de um olhar para isso, né? Para que a gente pense muito mais em prevenção do que depois a gente pensar num estado de exceção, né? A importância da rede de saúde, né? E assistência social, o SUS e o SUAS, né? Exatamente. Dentro dessa perspectiva de crise. Porque a gente tem no nosso futuro, né? Como a gente trouxe no último programa, que pode ser que seja só começando, né? Pode ser não, só está começando. Então, como é que a gente vai se manter dentro da universidade sem pensar na comunidade, sem pensar no que muda, né? Um território está o tempo todo em transformação, né, Bruna? E daí pra Duda, você quer fazer isso? Sim, Duda, então, o que fica de aprendizado depois dessa tragédia? Eu acho que o principal, assim, como a Leti disse agora, a gente tem que ter em mente que isso vai acontecer com cada vez mais frequência. A crise climática, ela não está afetando só a gente, ela está afetando o mundo inteiro. Então, a gente não pode achar que esse foi um caso isolado, deu por aqui e não vai acontecer mais, porque... vai acontecer. E a gente precisa estar mais preparado para enfrentar isso. Não só em prevenção, mas também no acolhimento dessas pessoas, para que a gente consiga estar organizado de uma maneira melhor, que a gente não olhe para isso de uma maneira isolada e só olhe para isso, bom, fizemos isso. Tá, mas a partir disso, como nós vamos nos organizar para o futuro, para prevenir, para conseguir afastar essas famílias do risco, porque muitas famílias estavam em risco, a gente teve mortes durante as cheias. Sim. Então, como prevenir isso? Como evitar esses casos extremos para que eles não se repitam? Então, olhar para isso e pensar, poxa, tá, e agora? O que a gente vai fazer a partir disso? Porque isso não é só um dado bruto ali, tantas pessoas. Não, são vidas, como a Carol disse, são vínculos. Então, a gente precisa olhar para isso e já ter planos para o futuro.
porque é algo que vai estar cada vez mais presente. Então, como articular os serviços de saúde, os serviços, enfim, todos os tipos de serviço dentro do município, as redes, para conseguir atuar da melhor forma possível, de uma maneira imediata. Então, articular todos os serviços para que a gente consiga agir de uma maneira rápida e eficiente. Acho que também sobre a herança, assim, do que fica, né? Sobre essas organizações que já existiram, fazer o registro, o planejamento, né? Olhar de cima para essas tragédias e por dentro também, né? Eu acho que é isso que a gente traz aqui nesse programa. A gente vai falar sobre luto, a gente vai falar sobre vigilância e como esses dois assuntos são relacionados. São dois assuntos que a gente olha assim, poxa, nada se relacionam, né? Mas quando a gente vai ver a fundo, tá profundamente ligado. As redes têm que funcionar para que a gente consiga fazer toda a função, né? Isso, e eu acho que, assim, o principal, assim, é ver que, poxa, não são só esses números que estão ali. Sabe? A gente é muito além disso, sabe? Todos os serviços dentro daquele município foram afetados. Então, as pessoas que faziam um acompanhamento de alguma doença, por exemplo, ficaram completamente desassistidas, mesmo que a casa delas não foi abalada, foi atingida pelas enchentes. Então, a gente precisa ter essa visão de que, poxa, tem um impacto na vida de todos nós. Sim. Ficaram desabastecidos com insumos, né? Exato. Um exemplo interessante também de pensar é a própria questão da atuação dos médicos veterinários. Né, que foi tão necessário essa questão de suprir essas demandas, né, de medicamentos para os animais, que chegou a um ponto que também ficaram desabastecidos. Isso diz da saúde, né? Única, né, da gente entender que são muitas vidas que a gente está lidando. E que tudo é uma conexão. A gente está falando ali da questão das redes, e tudo está conectado. E tudo precisa ser pensado dessa maneira, de que todas as coisas estão conectadas. Sim. Dito isso, então, gurias, vamos indo para os minutos finais, né? Eu queria deixar primeiro para a Carol um espaço aberto para te fazer tuas considerações finais, se quiser dar algum recado, mandar um beijo. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, falando sobre, né, não é só a minha pesquisa, mas sobre as vivências que a gente teve, né, que são importantes. E falar sobre luto é interdisciplinar. Eu acho que esses espaços têm que ser usados para isso, para a gente lembrar que essas questões têm que ser tratadas por todos. Agradecer também a oportunidade de ter aprendido bastante com a rede de apoio psicossocial, com a RAP, né, nos períodos ali das cheias de atuação nos abrigos, e o PPGPS, né, que está sempre nos fornecendo esse apoio. Obrigada, Carol, por ter topado participar. E a Duda, então, agora tem os momentos de considerações. Assim como a Carol, né, eu não podia deixar de agradecer ao PPGPS, porque é um mundo de oportunidades que a gente tem aqui, agradecer as gurias ao convite, porque é muito bacana a gente ter essa troca, porque muitas vezes são coisas que estão guardadas para nós, ou em conversas particulares, e compartilhar isso com várias pessoas, em uma conversa assim aberta, é muito bacana, para que a gente consiga passar essa visão muito além da academia, como a Carol disse antes, para que a gente consiga trazer uma outra visão de que, poxa, nós estamos a serviço da comunidade. Então, a gente não está falando de algo abstrato, a gente está falando do dia a dia, da vivência de cada um de nós. Então, ter esse momento para nós aqui, eu acho que é muito importante, gurias. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente Obrigada, meninas. Então, com isso, a gente gostaria muito de agradecer a participação das meninas, então. E também agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, o Ciência de Bolsa. Um agradecimento especial à equipe da comunicação, do curso de comunicação da Unisc, os nossos câmeras aqui, equipe técnica, ao PPGPS por proporcionar que o Ciência de Bolsa se desempenhe e continue, né? E a gente vai, daqui a 15 dias, vai ter um novo episódio. Lá no dia 21 de agosto, continuando as nossas séries especial sobre ajuda humanitária durante as enchentes. E eu queria agradecer a Bruna também por ter co-apresentado comigo hoje. Um abraço e até a próxima. Obrigada.